Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Nos ajude então a dar mais visibilidade ao canal e consequentemente fazer com que os nossos vídeos cheguem a um número cada vez maior de pessoas, divulgando assim cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Nós temos aqui hoje então o quarto vídeo dedicado a trazer aqui para vocês excertos acompanhados de alguma análise, comentário, interpretação do livro Cirurgias Espirituais de José Arigó, de autoria de Leida Lúcia de Oliveira. Tá certo? A essa altura, nós estamos aí na página 115 do livro. E comecemos então. Numa das visitas que Chico Xavier, o famoso médium de Uberaba, fez ao Centro Espírita Jesus Nazareno, fora também beneficiado pelo líquido que se materializava no algodão quando solicitado pelo Dr. Fritz. Chico sentia fortes dores oculares que foram atenuadas por esse processo. É preciso acentuar que Chico só ficou sem as dores, não recebendo a cura total de sua visão, por sua própria vontade. Então, essa passagem do livro relata aqui um episódio, né, muito interessante, né, porque, como é sabido, Chico sofria realmente bastante de uma das vistas, né, de um dos olhos, tinha um problema ocular realmente sério, que em determinado momento ameaçou passar para o olho seguinte, inclusive, enfim. E Chico então procurou o Arigó e ele foi então, afirma-se aqui, né, beneficiado pelo líquido que se materializava no algodão, né, durante ali determinadas curas que Arigó promovia. Mas essa afirmação é muito interessante. Afinal, aqui, é preciso acentuar que Chico só ficou sem as dores, não recebendo a cura total de sua visão por sua própria vontade. Ou seja, ele poderia ter tido a sua visão plenamente, completamente restabelecida, mas o próprio Chico assim não quis. Né? E por quê? Bom, o livro aqui continua. Perguntaram-lhe o porquê de não querer ser operado pelo Dr. Fritz e curado do mal que lhe afligia. Ao que respondeu, humildemente, com aquela mansuetude que lhe era peculiar. Sou um pequeno servo do Senhor. Tenho consciência de que tenho provas a espiar e não gostaria de prorrogar os meus débitos. A autora então prossegue. Fantástico, não é mesmo? Só um espírito iluminado como o do Chico seria capaz de aceitar tão resignadamente a prova da doença sem querer ficar livre dela. Então Chico não teria aceito ser completamente curado do problema ocular que ele apresentava, né? Enfim, por entender que isso era uma prova, ou uma provação pela qual deveria passar, e que passar por ela, inclusive, seria bom para si, enfim, né? Ajudaria que ele resgatasse com mais brevidade possíveis débitos que ele trouxesse de alguma encarnação passada, etc. Enfim, fica aqui registrado esse episódio. Bom, o mesmo ocorreu com o médium Jerônimo Mendonça, que era tetraplégico e foi levado de maca a Congonhas. Dr. Fritz lhe disse: meu irmão, seu caso é karma. Seu caso é karma, cama e calma. Jerônimo foi igualmente exemplo de resignação e coragem. Quer dizer, Dr. Fritz disse a ele que, olha, não tem, né? Não tem jeito, digamos assim. O seu caso é algo pelo qual você deve passar. Já mais adiante, mesmo morando em Uberaba, de vez em quando Chico ia visitar Arigó. E quando o médium estava preso, no final de 1964, ele foi junto com o Dr. Valdo Vieira visitá-lo na cadeia. Naquele dia, eu estava conversando com o Chico e disse-lhe um fato interessante. E disse-lhe que um fato interessante acontecia sempre. A cama de Arigó era constantemente forrada com um lençol branco, e quando ele acordava no outro dia, podíamos ver que o lençol estava azulado. Chico me respondeu: Arigó é uma fornalha, é um poço de energia, e por isso ele tem condições de realizar esse trabalho. Né? Então Chico via, compreendia, né? Possivelmente com maior profundidade, é certo, do que a maioria das pessoas, o que se passava com Arigó, quer dizer, o quão estupendos eram os seus fenômenos, né? E por que tudo se passava com ele da forma
né, com o que se passava. Mais adiante, fazendo um relato aqui de um caso, a autora nos diz o seguinte: uma outra criança, com uma cabeça enorme, portadora de hidrocefalia, no passado fazia abortos esmagando a cabeça dos fetos. Um homem com câncer nos testículos, em vida passada havia sido um estuprador, um pervertido sexual e, naquele momento, em estado lastimável, dizia parecer carregar o inferno no meio das pernas. Uma mulher que apresentava um enorme tumor que obstruía totalmente sua vagina, no passado tinha praticado uma série de abusos sexuais. Um casal com feridas horríveis por todo o corpo, que exalava um mau cheiro insuportável, procurou o Dr. Fritz, que deu ao homem e à mulher uma receita e despediu-se deles, mandando que fossem com Deus. Dr. Fritz, então, nos disse que esse casal reencarnava junto havia muitos séculos e que ainda não tinham terminado suas provações. Ele afirmou que durante a Inquisição eles foram sacerdotes que lançaram pessoas à fogueira e torturaram inocentes, e que deu uma receita a eles apenas para melhorar suas dores, pois não tinha permissão para fazer mais do que aquilo. Então são relatos aqui de pessoas que procuravam Arigó, procuravam, enfim, Arigó e Dr. Fritz, em busca, é claro, de verem-se curadas, né, dos seus males, mas que então o Dr. Fritz, enfim, através da espiritualidade superior, terminava por afirmar que não havia o que fazer com relação àquelas pessoas, porque, digamos, ele não tinha permissão para, propriamente falando, curá-las. No máximo, aliviar algum sinal e sintoma, aliviar as suas dores, mas não para curá-las, porque aquelas eram provações pelas quais elas estavam passando, tendo em vista práticas que realizaram em encarnações passadas. Na página 121, temos o seguinte relato. Houve muitos casos de possessões nos quais somente com um toque de Arigó na cabeça dos obsidiados os espíritos eram afastados. Vários doentes mentais internados em hospitais psiquiátricos por muitos anos chegavam a Congonhas de ambulância imobilizados por camisa de força. Arigó somente colocava sua mão na testa deles e eles eram curados imediatamente. Essas cenas comoviam até os mais céticos, né? Primeiro, são relatos, né, de grande força, de grande impacto, né? Pessoas comprovadamente eram portadoras, né, de doenças mentais, estavam internadas inclusive em instituições e eram muitas vezes curadas de forma instantânea, apenas com um toque de Arigó. E é também um relato muito interessante, que normalmente quando nós falamos em Arigó, nas suas curas, etc., nos vem à cabeça aquelas imagens das cirurgias, né? Enfim, ele usando aquele canivete, nos vem à mente as imagens das curas físicas, né? Muitas delas realizadas através de cirurgias, embora nem todas, né? Nem todo caso era de cirurgia, simplesmente, né? Muitas vezes receitava-se ali ao paciente, né? Como já dissemos, né? Medicamentos da alopatia e que em princípio, né? Pareceriam estranhos, né? Para a medicina em geral, tanto os medicamentos em si, quanto as dosagens, etc. Enfim, já mencionamos isso aqui várias vezes. Mas esse relato então é interessante porque foca em algo que costuma ser pouco explorado, pouco noticiado, né? Que normalmente não nos vem à mente quando nós pensamos nas curas promovidas por Arigó, que é a cura de enfermidades de ordem psíquica, de ordem psicológica, de ordem mental, né? E muitas delas, inclusive, eram consequência, na verdade, de sérios casos de obsessão, né? Uma vez afastado o espírito ou espíritos obsessores, a pessoa, então, via-se curada. Prossegue, então, a autora. Outro fato que merece destaque é a forma como Arigó curava os leprosos. Periodicamente chegavam ônibus em caminhões repletos de leprosos que eram conduzidos ao sítio de Arigó. O atendimento tinha que ser feito fora da cidade, pois os padres não permitiam que eles entrassem na cidade, alegando que a população congonhense seria contaminada. Além disso, mesmo os habitantes da cidade reclamavam, preocupados com a exposição. Arigó, depois do atendimento normal no centro, que terminava por volta das 21 horas, fazia um pequeno descanso e ia para o sítio atendê-los. Arigó os curava apenas com a imposição de mãos, ou seja,
colocava-as sobre as cabeças dos doentes e as feridas cicatrizavam imediatamente. Aquele atendimento se estendia até de madrugada e o médium não se preocupava com os desgastes oriundos do esforço físico. Então, essa outra passagem, que está na página 122 do livro, é muito importante porque relata algo que também é pouco comentado, né? Então, era comum chegar em caravanas, né, ônibus e caminhões com pessoas portadoras, né, do mal de Hansen, enfim, hanseníase, né, leprosos, e que não podiam ser atendidos na cidade, que a população e mesmo os padres da cidade não permitiam isso, porque, enfim, havia um medo, né, de contaminação, de contágio, etc. Na época se sabia bem menos sobre a doença do que se sabe hoje, enfim. Em todo caso, então essas pessoas iam para o sítio de Arigó e ele, após as 21 horas, descansava um pouquinho, ia para o sítio e depois então ia atender essas pessoas. E também a técnica, digamos assim, utilizada por Arigó nesse caso, a imposição de mãos, né? Aquela mesmo que está na Bíblia, que o Cristo realizou tantas vezes, que até hoje em dia é utilizada, né? Em casas espíritas, por exemplo. Enfim, a boa e velha, por assim dizer, né? Imposição de mãos, né? E Arioco, então, como diz aqui a autora, colocava as mãos sobre as cabeças dos doentes e as feridas cicatrizavam imediatamente. Imediatamente. Vamos dar um salto um pouco maior agora. Essa altura, já num outro capítulo, a autora começa com a seguinte explanação. Além da mediunidade de cura, Arigó era também médium de efeitos físicos e de materialização, né? Já mencionamos aqui uma vez, mas não custa reforçar, quer dizer, quando pensamos em Arigó, pensamos sempre, né, nas curas, nas cirurgias, sobretudo, né, enfim, que foram fotografadas, filmadas, né, que geram sempre grande impacto. Mas Arigó, na verdade, era um médium extraordinário também, não só pelas curas que promovia, que eram extraordinárias, né, mas porque era um médium multifacetado, né? Possuía diferentes dons, né? Mediúnicos, poderíamos dizer que possuía quase que, né, a cartilha inteira, digamos, né? Quase que o rol inteiro, senão é que não era realmente o rol completo, dos tipos de mediunidade que Kardec elencou no livro dos médiuns, né? Enfim, então, retomando aqui, além da mediunidade de cura, Arigó era também médium de efeitos físicos e de materialização. Arigó dizia que quando o médico alemão, Dr. Fritz, né, surgia à sua frente, do corpo dele saía uma fumaça que penetrava nas suas narinas e quase o sufocava, né? Arigó enxergava dessa forma, quer dizer, do espírito materializado do Dr. Fritz saía uma fumaça, né? Sabemos que era ectoplasma, que penetrava pelas narinas de Arigó. Mas na verdade era o contrário, né? O ectoplasma saía pelas narinas e com esse ectoplasma, então, o espírito do Dr. Fritz conseguia materializar-se. Essa mesma situação foi narrada pelo grande vidente sueco Emanuel Swedenborg, e os dois, tanto o analfabeto Arigó como o sábio sueco, não tinham conhecimento de que essa fumaça, entre aspas, que em realidade era o ectoplasma, não saía do espírito, mas das narinas do médium para formar a ocorrência da materialização. Por muitas vezes, depois que Arigó encerrava o atendimento aos doentes, ia para a minha casa, casa da dona Leida, né, a autora, e com seu pai, Zé Nilo, fazia uma reunião com os espíritos materializados para receber as instruções. E com meu pai, perdão, e com meu pai, Zé Nilo, pai da dona Leida, né, fazia uma reunião com os espíritos materializados para receber as instruções do plano espiritual. Então, a ectoplasmia de Arigó permitia a materialização de espíritos, né, na casa da dona Leida, e havia então uma reunião, né, com espíritos materializados, né, e que os espíritos então materializados repassavam ali as instruções do plano espiritual, né. Há uma nota de rodapé aqui que merece também um comentário. Geralmente, o médium de efeitos físicos perde a consciência durante o fenômeno. Estranhamente, isso não acontecia com Arigó no início de sua mediunidade. Além disso,
As materializações ocorriam em condições extraordinárias, à luz do dia ou com luz ambiente, algo que não acontece nas reuniões de ectoplasmia ou materialização, realizadas em completa escuridão devido à ação destruidora da luz branca no ectoplasma materializado. Então, de novo, né? Bom, primeiro, Aragorn não perdia, né, a consciência, enfim, durante a materialização, quando, né, o ectoplasma advindo dele, por assim dizer, era utilizado para a materialização dos espíritos. E além disso, os fenômenos, né, aconteciam em plena luz do dia, luz forte, etc. Como sabemos, por exemplo, há aqui no canal um vídeo sobre a extraordinária mediunidade de Ana Prado, né? Mas enfim, é só um exemplo dentre tantos outros. Normalmente, então, para essas materializações, se não uma escuridão total, ao menos uma penumbra, né? Pouca luz no ambiente, etc., é requerido. E Arigó fazia isso em plena luz do dia, luz forte, enfim, né? O que apenas relata, perdão, o que apenas ilustra, né, o quão extraordinária era a mediunidade de Arigó, vamos colocar assim, numa linguagem rude, né, o quão forte era a sua mediunidade. Né? É algo realmente fenomenal. Bom, já um pouco mais adiante, Dr. Fritz nos dizia que recebia também o auxílio de seres que vinham de outros planetas, designados para ajudar a equipe médica espiritual. Esses seres eram portadores de energias e raios verdes diferenciados, que, impregnados nos doentes, os curavam imediatamente. Então, o Dr. Fritz, lembrar que o Dr. Fritz era o líder, né, de uma equipe de espíritos desencarnados, de médicos e outros profissionais da saúde, não era apenas ele, mas então ele afirmava que inclusive ele recebia ajuda de seres que vinham de outros planetas e que eram designados para ajudar a equipe médica espiritual. Esses seres eram portadores de energias e raios verdes, já mencionamos a questão desses raios verdes aqui, né? Eles eram utilizados para promover a anestesia, em essência. Se utilizados em demasia, as pessoas ficavam num certo estado de torpor, né? Ou podiam mesmo desmaiar, enfim. O que ilustra que, enfim, embora uma ciência por nós desconhecida, né? É também um tipo de ciência, uma ciência da espiritualidade, ou nesse caso, de outros planetas até que seja, mas enfim, um tipo de ciência que requer, é claro, certos cuidados, e como qualquer tipo de medicamento, por assim dizer, medicação, requer cuidados com relação à sua dose, né? Ou seja, de novo, a nossa afirmação de sempre, não existe o sobrenatural, o que existe é o natural, que nós não conhecemos, mas tudo faz parte da natureza. O que existe apenas são conhecimentos desconhecidos por nós. Né? Os anestésicos comumente utilizados hoje em qualquer cirurgia, se fossem utilizados séculos atrás, seriam entendidos como algo inexplicável, como uma espécie de milagre. Né? Bom, além disso, ainda eram feitas materializações, implantes e transplantes de órgãos em uma época, década de 1950, em que a ciência e a medicina nem cogitavam a possibilidade de realizar tais técnicas. O primeiro transplante cardíaco de um ser humano foi realizado na cidade do Cabo, na África do Sul, pelo cardiologista Christian Barnard em dezembro de 1967. Ainda naquela época, quando o Dr. Fritz anunciou que o homem iria à Lua, a imprensa fez as mais severas críticas, chegando a chamá-lo de louco. E isso aconteceu alguns anos depois, exatamente em 1969. Mas enfim, há coisas que a medicina da época ainda não conseguia realizar, né? Arigó, né, através do Dr. Fritz, ou Dr. Fritz através de Arigó, enfim, realizava, né, e realmente antecipando, né, muitos progressos que só viriam posteriormente. Eu tenho uma irmã que tinha uma grande dificuldade de aprendizado. Repetiu algumas vezes a primeira série primária, não conseguia reter os ensinamentos e nem o abecedário conseguia decorar. Meu pai, preocupado, pediu ajuda ao Dr. Fritz, que disse: espere só mais um pouco, porque decidimos que vamos transplantar em seu cérebro algo que está faltando. Não me lembro o nome ao qual ele se referiu, e assim que desencarnar uma criança mais ou menos de sua idade, iremos retirar e fazer o transplante. Então, a dona Leida tinha uma irmã, né, que tinha uma grande dificuldade de aprendizagem. O pai dela então pediu ajuda ao Dr. Fritz, e ele disse que
Tão logo, né, morresse uma criança, desencarnasse, né, uma criança, mais ou menos da mesma idade, ele iria retirar dessa criança algo que estava faltando no cérebro da irmã da Dona Leida e iria promover o transplante. E com isso, então, ela deveria ficar curada. Mas veja-se que, de novo, né, algo feito pelo Dr. Fritz ou pela equipe médica, né, liderada por ele, algo feito pela espiritualidade, mas que na verdade era um transplante. Né? Alguma criança de mesma idade, mais ou menos, haveria que aguardar que uma criança mais ou menos de mesma idade desencarnasse para então retirar do cérebro dela algo que precisava ser transplantado para o cérebro da irmã da Dona Leida. Quer dizer, a espiritualidade não tinha como materializar, digamos assim, esse algo que faltava. Né? Necessitava que uma criança, um encarnado, fizesse aquela doação, né? Pudesse ser retirado dela para que aquele transplante de órgão ou de parte, enfim, de algo que faltava, né, no cérebro da irmã da Dona Leida acontecesse. Né? Então, de novo, não existe o sobrenatural, existe o natural que nós não conhecemos. A espiritualidade pode muito, mas não pode tudo. Eles não tinham, por exemplo, como suprir isso por si, materializando, né, o que faltava naquele cérebro. Era preciso esperar que uma criança de mais ou menos a mesma idade desencarnasse para então retirar-se do cérebro dela ao que deveria ser transplantado. E o que aconteceu, na verdade, foi um transplante. E esse transplante, então, foi capaz de curar essa dificuldade de aprendizagem, né, que essa criança possuía. Né? Possivelmente chegará o momento em que a nossa ciência, a ciência terrestre, também consiga fazer esse tipo de coisa. Né? Enfim, a espiritualidade, por certo, está muito avançada, mas também tem que trabalhar dentro dos estreitos limites, ou dentro dos limites, não tão estreitos talvez, mas enfim, os limites se alargam na medida que o conhecimento avança, mas enfim, tem que atuar dentro dos limites que a natureza impõe. Né? Que a natureza impõe. Assim como nós outros estamos sujeitos às leis da natureza, os desencarnados, os espíritos mesmo, os mais poderosos, por assim dizer, também estão sujeitos. Né? Não demorou muito tempo, Dr. Fritz avisou que haviam feito o transplante e, entre aspas, milagrosamente, minha irmã conseguiu deslanchar e assimilar com muita facilidade o aprendizado. Um dia foi ao centro um médico da Bahia com sua esposa de 27 anos que estava condenada a não ter filhos devido à retirada de seus órgãos reprodutores, ovários e útero, nos quais desenvolveu um tumor cancerígeno. Diante do grande desejo daquela jovem se tornar mãe, e também diante do seu merecimento, Dr. Fritz, sensibilizado, pediu ajuda divina. Solicitou a seu marido e às pessoas presentes que tivessem fé e orassem, porque naquele momento, pela generosidade de Jesus, haveria de acontecer algo que tocaria e despertaria a todos os presentes para terem a certeza de que as forças espirituais sobrepõem o que a nossa vã filosofia pode entender. E todos atentos, de olhos abertos, viram, sem a presença de mãos humanas, os órgãos materializados serem colocados numa bandeja que estava sobre a mesa. Né? Então essa senhora, esposa de 27 anos, uma jovem ainda, né? Esposa de um médico baiano, devido ter, né, sido retirado seus órgãos, ovários e úteros, não podia mais ter filhos, e então aqui, enfim, sem que houvesse, né, sem a presença de mãos humanas, os órgãos materializados foram colocados numa bandeja. Então, úteros e ovários, ou útero e ovários, né, materializados. Nesse caso não fica esclarecido, quer dizer, a espiritualidade, usando as suas energias, digamos assim, teria materializado esses órgãos, ou teria sido, na verdade, algo que aconteceu, algo similar ao que aconteceu com a irmã da Dona Leida. Né? Uma pessoa de aproximadamente a mesma idade, tendo desencarnado, os órgãos então foram retirados daquela pessoa e simplesmente transportados, né? Desmaterializados num lugar e materializados no outro, mas na verdade eram órgãos humanos, né? Que seriam então transplantados. Quero crer que essa é a hipótese mais provável. Né? Dr. Fritz pegou os órgãos, implantou no ventre da esposa do médico que, atônito e surpreso, presenciava cada movimento. E completando, o médico alemão ainda disse: "Você vai ficar grávida logo e vai ter uma menina." Tempos depois, o casal voltou com a filha nos braços para agradecer. Muitas outras mulheres puderam engravidar por meio desse processo. Posso apresentar como testemunha
desses fatos uma grande colaboradora do trabalho de Arigó. Ela se chama Maria Alice Gonçalves de Barros, é esposa do Dr. Geraldo G. de Barros, magistrado aposentado do Supremo Tribunal Federal de Brasília, que reside em Belo Horizonte. Ela se colocou à disposição de quem quer que seja para confirmar esses relatos. Então, realmente, casos surpreendentes, inclusive transplantes de órgãos, transplantes que naquela época ainda não eram realizados, e alguns transplantes desses, presentemente, inclusive, ou ainda não são praticados, ou são, enfim, significam cirurgias delicadíssimas, e tudo era feito ali, dentro daquelas condições bastante simples, que nós já relatamos várias vezes aqui, em que Arigó realizava, então, suas cirurgias. Então, veja-se que algo realmente fenomenal, surpreendente sob todos os aspectos. Enfim, esse livro, Cirurgia Espiritual de José Arigó, Dona Leida Lúcia de Oliveira é a autora, e Dona Leida trabalhou com Arigó, fazia parte da equipe que o ajudava. A leitura realmente é altamente recomendável, uma das melhores, mais esclarecedoras, mais ricas em detalhes, biografias de Arigó que se pode encontrar. Estamos aqui a trazer excertos, com análise, comentário, etc. Mas, evidentemente, o melhor do melhor é que cada um realmente leia o livro, porque realmente vale muito a pena. Tá certo? Fazendo referência aqui na página 133 a uma fala de Herculano Pires, a autora menciona o seguinte, no caso aqui entre aspas, são afirmações de Herculano Pires. O caso Arigó, José Herculano Pires, Inclusive tem uma série de vídeos aqui no canal, Arigó, a Vida, Mediunidade e Martírio, 5 vídeos que são excertos, dessa obra de Herculano Pires. Mas enfim, palavras de Herculano Pires. O caso Arigó não comporta dúvidas. Há 12 anos que o médium, 12 anos naquela época, que o médium exerce suas faculdades gratuitamente, não aceitando nenhuma recompensa e com grande sacrifício pessoal. As operações foram fotografadas por centenas de pessoas, cinematografadas e inclusive filmadas para a televisão. Os testemunhos oculares sobem aos milhares, envolvendo pessoas de todas as categorias sociais, desde o analfabeto ao professor universitário e aos médicos especialistas em cirurgia. Sacerdotes e médicos dividiram-se diante do impacto dos fatos. No clero, como na classe médica, há os que atacam ferozmente Arigó e há os que afirmam a legitimidade e defendem o médium. Dessa maneira, o caso Arigó se transformou num verdadeiro desafio à religião e à ciência. E efetivamente o foi. E efetivamente o foi. E infelizmente não foi compreendido pela religião e não foi devidamente estudado pela ciência. Uma lástima. Fazendo referência aqui já na página 135, a estudantes de medicina que, enfim, acompanhavam a fenomenologia Arigó, a autora nos diz o seguinte: um outro estudante de medicina, Dilson Vieira Chaves, declarou: me impressionei com a honestidade com que Arigó trabalha e o apoio que dá à classe médica. A importância no seu trabalho é justamente sua sinceridade e seus diagnósticos são impressionantes. Nesse dia estava também presente Dr. Bocinelli, médico do Hospital das Clínicas de São Paulo, que foi tratar-se com Arigó e confirmou a declaração de Dilson. Então, profissionais da medicina, muitos deles experimentados, que trabalhavam em grandes instituições, ou como esse jovem aqui, ainda um estudante, puderam em loco comprovar a autenticidade do fenômeno que Arigó promovia, a sua sinceridade, a sua honestidade, a sua integridade, e a boa vontade que ele tinha em cooperar com a classe médica. A classe médica que, infelizmente, não tinha lá muita boa vontade de comparar com ele. Mais adiante, no Chile, o jornalista Patrício Varela manteve no ar um programa de rádio relatando diariamente as atividades mediúnicas de Arigó. De Santiago, capital daquele país, existia uma linha direta de ônibus para Congonhas, para o transporte de doentes que iam se consultar com o Dr. Fritz. No livro Arigó, Desafio à Ciência, de Geraldo Serrano, encontramos: o jornal Psychic News, o mais importante da Inglaterra, no gênero, e um dos mais importantes do mundo, fez editoriais de apelo em favor de Arigó, publicando como fotografia principal
de uma de suas edições, O Médium Preso em Lafayette. Um dos parágrafos da matéria dizia: "Não entendemos como o Brasil, possuidor de sensitivo tão formidável, não procure estudá-lo em vez de permitir que ele seja encarcerado como um criminoso qualquer." Então veja-se, no Chile havia uma linha direta da capital Santiago para Congonhas para trazer pessoas, como dissemos, né, anteriormente. A fama de Arigó dos seus prodígios atravessou fronteiras, né? E daqui da América do Sul vinham da Argentina, do Chile, de outros países, muitas pessoas em caravanas. E na capital Santiago, né, existia uma linha de ônibus direto para Congonhas e havia, como aqui afirmado, né, um programa na rádio mantido pelo jornalista Patrício Varela, que relatava as atividades mediúnicas de Arigó diariamente. Né? Veja-se o interesse, né, o impacto. E essa passagem aqui do Psyche News, né, que é um jornal inglês dedicado, um jornal inglês, um periódico científico inglês dedicado a fenômenos parapsíquicos, etc., realmente a afirmação é tremenda. Né? Vamos repetir aqui o final. Não entendemos como o Brasil, possuidor de sensitivo tão formidável, não procure estudá-lo em vez de permitir que ele seja encarcerado como um criminoso qualquer. Né? Quer dizer, além da perseguição que foi promovida a Arigó, realmente absurda, né? Um exagero sobre todos os aspectos, ele não foi devidamente estudado. Né? Durante 20 anos, 20 longos anos, digamos assim, ele atendeu, né? Realizou prodígios fenomenais, a ciência teve todo o tempo do mundo, por assim dizer, para estudá-lo, mas se recusou. Né? Não foi uma equipe estrangeira, liderada pelo professor Pularish. Há aqui, né, também uma outra série do livro Arigó, o Cirurgião da Faca Enferrujada, não deixe de acompanhar, né, em que trazemos excertos com análise e comentários daquele livro. Né. Mas, enfim, foi preciso que uma equipe americana viesse aqui, e o pouco que houve de estudo, né, infelizmente Arigó faleceria não muito tempo depois, enfim, o pouco que houve de estudo sério, científico, sistematizado, né, enfim, utilizado dentro do rigor da metodologia científica, com equipamentos, etc., o pouco que houve foi realizado por essa equipe americana. Né. Os nossos pesquisadores, os mais próximos, né, nunca se interessaram, né, em levar a sério o fenômeno. E Arigó se foi sem ser devidamente estudado e, ao contrário, né, foi tratado como um criminoso qualquer em muitos momentos. Realmente uma lástima, né, sob todos os aspectos, sob todos os aspectos. Continuando aqui ainda no que diz respeito à repercussão, digamos assim, né, dado o fenômeno Arigó, a dona Leida nos informa, essa altura na página 142 do livro. O professor José Fernandes, cientista, parapsicólogo, catedrático das universidades de Buenos Aires e Mar del Plata e presidente do Colégio Argentino de Estudos Psíquicos, escreveu um enorme artigo para a revista Conhecimento, editada em Buenos Aires, mas que circulava por toda a Argentina e outros países. A matéria foi intitulada El más trascendente fenómeno psíquico del momento actual, Las curaciones de José Arigó. O mais transcendente fenômeno psíquico do momento atual, as curas de José Arigó. A televisão argentina também abriu espaço em seus programas, noticiando as curas impressionantes narradas pelos pacientes e relatando comentários de profissionais da medicina. Porque essas pessoas de outros países, Argentina, Chile, etc., vinham ao Brasil, eram curadas, voltavam aos seus países e lá, por certo, né, relatavam, né, as curas das quais haviam sido alvo, né, e podiam, então, em primeira mão, atestar a autenticidade dos fenômenos. E isso, é claro, despertava grande interesse nas imprensas locais. Né? Bom, por causa dessas notícias, assim, a televisão argentina também abriu espaço em seus programas, noticiando as curas impressionantes narradas pelos pacientes e relatando comentários de profissionais da medicina. Por causa dessas notícias, iam cerca de 10 mil argentinos por mês da capital ao interior consultar com Arigó. Então, apenas da Argentina, 10 mil pessoas por mês. Né? Estima-se, mas acredito que seja uma estimativa um tanto modesta, o número verdadeiro possivelmente seja bem maior, que Arigó atendeu durante seus 20 anos, né, de atuação cerca de 2 milhões de pessoas. Bom, um avião do exército argentino foi cedido pelo governo para transporte de pessoas pobres que não tinham condições financeiras de ir a Congonhas. Com isso, podemos ter uma ideia geral do que representou Arigó para os argentinos. Né?
um avião, né, do exército, foi cedido, né, para trazer pessoas. Então imagine-se que a seriedade com que o fenômeno Arigó foi encarado na Argentina, né, a ponto do governo disponibilizar uma aeronave militar para promover, para permitir o transporte de pessoas aqui para o Brasil, para Congonhas mais especificamente. A imprensa brasileira também apoiou e destacou o trabalho de Arigó, ressaltando as curas. Muitas pessoas, ansiosas para obterem notícias sobre o atendimento, escreviam para as redações de jornais de todo o país para que suas dúvidas fossem esclarecidas. No Jornal Diário de São Paulo, do dia 26/4/64, por exemplo, o jornalista escreve: Arigó está atendendo. Diariamente recebemos inúmeros telefonemas sobre Arigó. Para que nos poupe, informamos. Arigó continua atendendo de segunda até sextas-feiras. No dia 16/10/72, quase 2 anos depois do desencarne de Arigó, a revista Time, dos Estados Unidos, publicou: até mesmo antes de sua morte, aos 49 anos, num acidente de carro ocorrido no ano passado, o homem modesto do interior do Brasil, conhecido por Arigó, tornara-se uma lenda em seu país de origem. Afirmando ser guiado pela voz sábia de um médico falecido há muito tempo e ao qual nunca conhecera pessoalmente, o curandeiro sem instrução examinava diariamente centenas de pessoas, fazendo diagnósticos e curando-as numa fração de minutos. Tratou de todas as doenças conhecidas e a maioria de seus pacientes não apenas sobreviveu, mas encontra-se atualmente num estado melhor ou em franco restabelecimento. Há alguns anos passados, as narrativas concernentes às explorações destes fazedores de milagres não suscitariam um pouco mais do que escárnio por parte daqueles treinados na ciência. Atualmente, porém, vários pesquisadores médicos estão demonstrando uma mentalidade mais aberta para o que foi denominada cura psíquica e outros métodos não ensinados nas faculdades de medicina. Então, a revista Time, enfim, 1972, chama atenção para esse fato, enfim, relata, o quão Arigó se tornou conhecido no seu próprio país, na verdade fora dele também, como já relatamos. Mas, enfim, uma certa mudança de postura por parte da comunidade médica, e àquela altura, alguns, pelo menos profissionais, já levavam essas curas parapsíquicas, enfim, diagnósticos e curas realizados através de fenômenos parapsíquicos, algo mais a sério. Para realizar a divulgação do trabalho mediúnico de Arigó, José Rizzini, já falamos dele aqui, que fez filmes, filmou, muitas das cirurgias promovidas por Arigó, fizera isso anteriormente, fez depois durante as pesquisas da equipe do Dr. Pularicha aqui no Brasil, enfim. Jorge Rizzini fez palestras e exibiu filmes sobre as cirurgias, percorrendo toda a América do Sul, Estados Unidos e Europa. Então veja-se o trabalho fundamental que Jorge Rizzini realizou na divulgação então desses fenômenos. O filme foi exibido inclusive na BBC de Londres e na residência de Julian Huxley, secretário-geral da Unesco, sendo Rizzini acompanhado pelo embaixador do Brasil na Inglaterra, Sérgio Correio da Costa. Mas enfim, mais informações aqui no próprio livro. Para Rizzini, aquilo era fantástico demais. Contudo, fazendo referência aos fenômenos, contudo, entre os dois amigos havia um ponto em comum. Ed e Pessotto, fazendo referência a uma passagem aqui anterior, não se conheciam e faziam o mesmo relato. Ele partiu para Congonhas, permanecendo lá por uma semana, assistindo a todas as cirurgias. Quando se despediu do Dr. Fritz, este lhe disse que não demoraria muito e ele estaria de volta, porém, afirmava que o motivo ainda não podia ser revelado. Aqui uma breve passagem, pegamos já um pouco mais adiante, do que teria despertado a curiosidade de Jorge Rizzini a ponto de ele ir até Congonhas, enfim, conhecer e depois documentar detalhadamente as curas promovidas por Arigó. Como já mencionamos aqui nos vídeos com excertos do livro Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, Jorge Rizzini, na verdade, teve a esposa e a filha, posteriormente curadas por Arigó. Mas, enfim, prossigamos. Mais adiante, já na página 151, a dona Leila faz comentários, enfim, transcreve aqui, apresenta aqui
Comentário feito por um dos pacientes. Depois de receber a receita e a promessa de cura, ele nos disse que em seu país a fama do médium era enorme, né? Era um estrangeiro, né? Sendo notícia nas páginas principais dos grandes jornais e na televisão, que a cada instante os programas abriam espaço para anunciar as curas, as últimas curas de Arigó. Principalmente no programa de Pipo Manassera, no canal 13, o mais popular, além dos canais 7 e 9, que mantinham noticiários como base de suas programações. Isso era na Argentina, né? O argentino dizia ainda: a popularidade de Arigó é tão grande na Argentina que o povo conhece detalhes mínimos de sua vida e obra, chegando a se constituir ponto de discussão, muitas vezes apaixonante. Arigó é ali assunto tão importante como os discos voadores que vem impressionando a população platina. Dizem alguns que Arigó e os discos são sinais dos novos tempos e a revelação dos grandes mistérios da alma e do universo. Sobre o trabalho do médium, também existe um filme de longa-metragem intitulado Arigó e os Fenômenos do Dr. Fritz, produção de Virgílio T. Nascimento, que foi exibido em todos os cinemas do Brasil. Então, além do filme muito conhecido, né, filme de Jorge Resini, há esse filme, né, Arigó e os Fenômenos do Dr. Fritz, produção de Virgílio T. Nascimento. Mas, enfim, esse relato aqui do argentino, né, demonstrando o quão conhecido, o quão respeitado, né, também, claro, era Arigó na Argentina, a ponto da imprensa, né, escrita, falada, televisada, né, como se diz, abrir grande espaço, né, para relatar as suas curas, os fenômenos que ele promovia, enfim. Num certo sentido, talvez tenha sido até mais respeitado do que no próprio Brasil. Né? Como, aliás, é algo bastante comum, né, infelizmente, no nosso país acontecer. Né? Temos essa característica, se assim podemos dizer, né, de muitas vezes respeitar mais, enfim, o que vem de fora do que o que é daqui, enfim, muitas vezes o que é nosso é mais respeitado fora do que dentro do próprio país. Já mais adiante, fazendo referência também a esse estudo sobre Arigó, a dona Leida nos relata. Depois de um cientista americano ter sido operado por Arigó, ela está fazendo referência ao Dr. Pularish, né, que foi operado de um lipoma. Não deixem de ver os vídeos sobre o livro Arigó, Vida, Mediunidade. Arigó, o cirurgião da faca enferrujada. Né. Depois de um cientista americano ter sido operado por Arigó e apresentar a filmagem aos meios científicos daquele país a um psiquiatra, diretor do hospital de Roosevelt, no estado de Nova York, este manifestou o desejo dos médicos americanos em estudar o caso. Mas as autoridades brasileiras não deram nenhuma importância. Ninguém se preocupou com isso. Para a ciência médica brasileira, para nossas universidades, com Arigó na cadeia, tudo estava resolvido. Não tiveram o menor interesse em investigar os fatos e analisá-los antes de encarcerá-lo. Né? Então, enquanto pesquisadores americanos desejavam estudar Arigó, a nossa ciência simplesmente desejava, né, livrar-se do incômodo, né, por assim dizer, do incômodo Arigó, né? Desejavam livrar-se, né, da incômoda presença, né, do que havia de desconcertante em Arigó e nas curas que ele promovia, etc. Enfim, duas posturas bastante distintas, por certo, né, e que explica porque Arigó, apesar de ter atendido por cerca de 20 anos, né, e tendo já à época tantas universidades aqui no Brasil, Arigó, na verdade, nunca foi cientificamente estudado. Né? A preocupação era simplesmente atacá-lo, agredi-lo, abafar o fenômeno e, enfim, né? Por fim conseguiram colocá-lo durante uma temporada na cadeia, entendeu-se que com isso, ok, já está tudo resolvido, né? Enfim, uma lástima, né? Uma lástima sobre todos os aspectos. O Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo tomou uma posição científica no caso Arigó e solicitou ao presidente da República que o Itamaraty enviasse convites a parapsicólogos europeus e norte-americanos para que viessem ao Brasil estudar os fenômenos. O ofício foi enviado ao ministro do Exterior, mas nada foi feito. Né? Então, uma associação aqui, enfim, o Clube de Jornalistas Espíritas, né, acionou o Itamaraty dizendo, olha, convida aí, né, parapsicólogos, cientistas do exterior para virem aqui estudar o fenômeno. Seria algo muito interessante. Né? Mas, enfim, isso foi enviado ao ministro, né, do exterior, das relações exteriores, mas, na verdade, enfim, como costuma acontecer com muitas coisas do gênero, né, chegam aos órgãos oficiais e, enfim, ninguém lê, ninguém ouve, nenhuma providência foi tomada, nada foi feito. Geraldo Serrano, em seu livro Arigó, Desafio à Ciência, afirma:
A ciência de todo o mundo se interessa por Arigó. A ciência brasileira não toma conhecimento, considerando-o um mistificador, curandeiro, um criminoso que comoveu o povo. Arigó é um desafio à ciência. Pena que a ciência até agora não tenha querido desafiar Arigó. Os cientistas sabiam que iriam perder inexoravelmente. Seriam derrotados, pois os médiuns existem para provar que somos tão pequeninos que temos medo de enfrentarmos a realidade da vida espiritual, onde teremos que responder pelos erros que cometemos por nossas ignomínias e sandices. Então essa afirmação aqui, que está no livro Arigó Desafia a Ciência, de Geraldo Serrano, realmente, a ciência de todo mundo se interessa por Arigó. A ciência brasileira não toma conhecimento, considerando-o um mistificador, curandeiro, um criminoso que comoveu o povo. Arigó é um desafio à ciência, pena que a ciência até agora não tenha querido desafiar Arigó. Como só ia acontecer, a nossa ciência, as nossas instituições, os nossos acadêmicos torcem o nariz simplesmente para tudo que diga respeito a algum tipo de fenômeno paranormal, parapsíquico, olham a coisa com desdém, enfim, e aí perdeu-se a oportunidade imperdível de estudar alguém tão fenomenal quanto Arigó. Realmente uma lástima. Mais adiante, o caso Arigó deveria ser estudado e investigado com grande seriedade, porque poderiam levar as pesquisas científicas a novas descobertas. Aqui no Brasil, além dos espíritas, ninguém se interessou em fazer um estudo mais criterioso. O único que se manifestou criticando Arigó duramente, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma pesquisa, foi o parapsicólogo Padre Quevedo, o conhecido, famigerado Padre Quevedo. Não me recordo, acho que ele era argentino, não tenho certeza, mas enfim, falava com aquele sotaque espanholado, mas enfim, ele já tinha uma ideia pré-concebida, que todo fenômeno paranormal, na verdade, ou era simplesmente embuste mesmo, mentira, farsa, ou então ele propunha explicações, pseudo-explicações parapsíquicas, que eram mais fantásticas, mais absurdas, mais mirabolantes do que os próprios fenômenos que ele desejava combater, utilizando-se daquelas explicações então que ele próprio criava. Tudo isso para não render-se, para não admitir a existência, enfim, do fenômeno espírita, etc. Ele dizia, Padre Quevedo, que Arigó era um impostor, um mistificador que captava no inconsciente dos doentes os seus conhecimentos de medicina para fazer suas curas e realizar seus milagres. Ora, mas veja que coisa absurda, Então Arigó captava no inconsciente do paciente o que era necessário para fazer suas curas, mas como que a pessoa, uma senhora com câncer do útero, por exemplo, iria, psiquicamente ter em seu subconsciente o que era necessário para Arigó fazer uma cirurgia? Quer dizer, absurdo, uma explicação bizonha. Mas enfim, para finalizar aqui o parágrafo, falando ainda, reproduzindo aqui o que o Padre Quevedo dizia, dizendo que fazia tal como Arigó, ele preparava espetáculos com uma agulha que espetava na pele das pessoas. Na verdade, eu nunca tive conhecimento de que ele alguma vez tivesse cortado ou introduzido uma faca no olho de alguma pessoa. Então o Padre Quevedo tinha isso também, essa coisa de a todo custo combater aquilo que ele entendia como fenômenos de mistificação, etc. Já tinha a sua explicação pronta, Digamos, não vi, mas não gostei, E, enfim, assim como fez com outras pessoas, assim como fez com outros fenômenos, também criticou Arigó sem, na verdade, conhecer os fenômenos, sem, na verdade, nada presenciar, como um homem da Igreja Católica que era, simplesmente sentia-se na obrigação de criticar, e propunha muitas vezes explicações simplesmente absurdas, quando a explicação espírita, parapsíquica, seria mais simples, mais lógica. Para fugir dela, ele propunha explicações absolutamente mirabolantes, muito mais fantásticas do que as explicações corretas para os fenômenos. Mas enfim, meus amigos, ficaremos por aqui então, para encerrarmos o vídeo aí em torno dos 50 minutos, tá certo? Esse é o quarto vídeo. Como já disse, acredito que finalizaremos o livro algo em torno de 10 vídeos, tá certo? Muito obrigado então. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. E se você tiver condições de comprar o livro, tiver disposição, leia-o na íntegra.
realmente vale muito a pena, é uma das melhores obras, uma das mais esclarecedoras escritas sobre o fenômeno Arigó, tá certo? Muito obrigado então, até o nosso próximo vídeo aqui. Não deixe de assistir os outros vídeos com comentários sobre a fenomenologia Arigó. Muito obrigado, até a próxima.